quarta edição do Circuito Mulher. É um prazer, uma honra muito grande estar recebendo você no nosso evento, compartilhando a sua história, compartilhando conhecimento. Seja muito bem-vinda. Eu super agradeço, é uma honra imensa participar desse processo e desse projeto tão bonito, e eu espero compartilhar e contribuir de alguma forma com o desenvolvimento das pessoas. Muito bom, Ters. Então, a partir de agora, fique à vontade para poder compartilhar a sua tela, que o palco é seu. Muito obrigada. Só um segundo, galera, que tem todo um processo, né, de adaptação, é muita tecnologia. Então, é uma honra participar aqui do projeto Circuito Mulher. A minha pauta é sobre inteligência emocional, e eu fiquei pensando, o que eu vou levar para as pessoas sobre inteligência emocional, né? Eu não sou especialista, eu não sou psicóloga, então, como que eu vou contar isso para as pessoas? Então, eu pensei numa jornada. Como uma jornada é algo que ele tem um caminho muito longo e cada um tem esse processo de uma maneira diferente, então eu espero que vocês consigam mergulhar aqui dentro do meu processo e faça sentido ao longo da nossa conversa, compartilhando um pouquinho das vivências que eu tive. Então, vou contar primeiro um pouquinho, né? Vocês devem falar quem é a Ters nesse momento, né? Então, nesse momento, vocês devem estar pensando, mas quem é a Ters na fila do pão, né? Quem é essa pessoa? Então, eu vou procurar primeiro explicar para vocês quem sou eu, para dividir um pouquinho dessa história toda. Então, o meu nome, na verdade, é Tercília, mas eu amo ser a Ters. Foi uma filha de uma amiga que colocou esse apelido em mim quando era criança, ela não conseguia falar meu nome. Eu sou mãe da Júlia, mãe de coração do Matheus, tenho um enteado que eu sou absurdamente apaixonada. Sou casada com o Rodrigo, sou profissional na área de atendimento ao cliente, cobrança, gestão de robôs de negociação, formada em marketing. Atualmente eu estou cursando um MBA na Fundação Getúlio Vargas de Negócios Digitais. E eu sou apaixonada pelo Brasil, eu amo conhecer novos lugares, eu sou uma pessoa bastante intensa. E eu pensei nessa foto aqui como uma foto que retrata um pouquinho do que eu sou, um pouquinho do que a minha família é. Acho que a gente busca viver a vida aproveitando os momentos mais simples, da maneira mais leve que a gente pode. Eu sou voluntária de um projeto social chamado Cruzando Histórias. Inclusive, gostaria muito que vocês pesquisassem depois. O Cruzando Histórias, ele tem um processo no meu desenvolvimento, porque foi em uma fase da minha vida bastante complicada que eu tive acesso ao projeto, né? Quando eu voltei de licença maternidade após o nascimento da minha filha, eu fui desligada, então, assim, algo que mexeu muito com o meu emocional. E logo depois eu conheci o projeto, que ele tem todo um foco em acompanhar pessoas que estão desempregadas, tanto com acompanhamento psicológico, como ações para desenvolvimento, palestras. E a gente, quando está nesse momento, e é uma situação que talvez você que está me ouvindo do outro lado esteja passando, a gente está com a segurança tão abalada e vivendo uma série de questionamentos internos, que ter um local que te apoia, que não te julga e valoriza a sua história faz toda a diferença. Porque não importa o que você esteja passando, assim, algo que eu aprendi nesse projeto é que toda história tem um valor. Às vezes a gente olha para uma outra pessoa e pensa assim, poxa, o patamar que essa pessoa está é muito melhor do que o meu, essa pessoa é muito competente, essa pessoa é incrível. Mas se olhar para a gente e falar assim, poxa, eu tenho o meu valor, eu tenho a minha história, eu sou muito mais do que um currículo, eu sou muito mais do que a empresa que eu trabalhei, que eu estive um tempo, hoje eu posso ser coordenadora, posso ser gerente, estou na posição, mas não quer dizer que isso signifique tudo que eu sou, né? A gente tem uma infinidade de habilidades, então fica o convite para vocês conhecerem o projeto. Eu trabalho num banco digital incrível, chamado Digio. Inclusive, é um lugar assim que preza muito pelo desenvolvimento pessoal das pessoas. No último ano, eu tive a oportunidade de participar de muita palestra, ter acesso a profissionais incríveis que também estão contribuindo nessa minha jornada do autodesenvolvimento. Como eu falei para vocês, é toda uma jornada, né?
Então, eu gostaria de alinhar agora um pouco de expectativa, porque eu imagino que vocês, ouvindo toda essa história inicial que eu contei, vem aquele sentimento, nossa, essa moça deve ser super equilibrada, super zen, na vida dela é tudo certo, então por isso que ela está falando de inteligência emocional, por isso que ela está falando de algo que hoje está tão em pauta, né? Durante muitos anos, a inteligência ela foi valorizada muito mais pela pessoa que tinha a melhor nota, a pessoa que tinha a melhor habilidade de realizar uma negociação, de se destacar no universo de trabalho, mas, por um outro lado, quem nunca se deparou com alguém que, mesmo tendo todas essas habilidades, tinha aquela explosão emocional ou tinha comportamentos que destoavam muito do que a gente espera dentro de um ambiente em contato com pessoas, né? Eu não acredito na segmentação de eu sou uma pessoa no trabalho, eu sou uma pessoa na minha vida pessoal. Eu acho que a gente é o que é, independente do local que estamos. Obviamente, a gente tem uma tendência a se adaptar de acordo e se regular de acordo com o ambiente, mas isso é algo que faz parte da nossa essência. Então, eu gostaria de alinhar a expectativa de que eu não sou essa pessoa zen, não vim aqui falar para vocês sobre vamos meditar, vamos se acalmar, vamos respirar, porque é algo que, assim, tem um processo e a gente não vai simplesmente... Eu acho que esse é o topo do funil, né? Quando você já passou por uma descoberta, quando você já chegou num nível que você descobriu o íntimo das suas emoções, aprendeu a lidar com elas, aí você realmente consegue administrar algumas coisas. Mas você está num momento eufórico, num momento que disparou aquele gatilho de emoção. Fala, senta um pouco e medita. Desculpa, para mim não dá. Eu imagino que para você também não, porque somos todos humanos, né? Então, eu gostaria de abordar um pouco aqui de uma das coisas que eu acredito que faz a principal referência com a nossa inteligência emocional. É um tema que está bastante em pauta, né? Que é o quanto a infância influencia no que nós somos hoje na vida adulta. Então, eu gostaria de compartilhar aqui não numa visão, se vocês forem buscar estudos, psicólogos, referências, vocês vão encontrar muita coisa falando sobre a primeira infância, principalmente os primeiros 7 anos, só que eu venho colocando aqui a minha experiência prática que eu tive e o quanto a minha infância, ela influenciou na minha vida adulta e o que eu fiz para desenvolver e para aprender a lidar com tudo isso, tá? Porque o que somos hoje é reflexo do que aprendemos nos primeiros anos de vida. Então, se eu passei por um processo, não que quem vive num ambiente super tranquilo e com tudo certo, garantia de se tornar um profissional excelente ou uma pessoa que vai ser muito bem sucedida na vida, mas é porque os primeiros anos da infância têm uma influência total no desenvolvimento da sua vida. Então, isso é de cada pessoa, de cada família, de cada história, porque cada um tem o seu olhar, né? Cada um tem a sua percepção. Às vezes a gente, hoje, enquanto adultos, e a gente vê isso dentro do casamento, vê dentro da família, vê no ambiente de trabalho, às vezes você está olhando para algo e fala, olha, eu tenho certeza que é isso. Quem nunca, né? Vamos parar para pensar aí um pouquinho. Quem nunca viu uma situação e já fez toda uma interpretação, nossa, aquela pessoa tá ali, ela com certeza tá falando de mim, nossa, ele viu, olha, ele curtiu, ele comentou, e hoje é muito nas redes sociais, como a gente tá um pouco distante do contato social, olha, eu percebi que ele curtiu, que ele comentou, nossa, aquele dia ele falou, a gente fica muito no campo da imaginação, no campo da percepção, e a gente sai da realidade do que é, porque tudo depende da ótica e do espaço que eu estou olhando. Às vezes, quando eu estou olhando aqui, né, de frente para vocês, eu estou com uma percepção. Mas para vocês que estão do lado esquerdo, vão ter um outro olhar sobre a mesma coisa que eu estou vendo, né? Eu trouxe essa imagem até para ilustrar um pouco disso. Então, esse julgamento, né, de percepções, a gente não faz isso por mal. A gente faz isso por uma bagagem que a gente carrega, por um processo que está conosco. Então, cuidar dessas percepções e falar assim, poxa, eu estou vendo o que realmente é, ou estou vendo tudo aquilo que a minha mente já tem arquivado, que o meu subconsciente já vivenciou, e eu estou traduzindo isso para uma situação que não é real,
mas a minha imaginação criou, e são aí que nascem os gatilhos, né? E falando de gatilhos de infância, isso está muito associado quando você vive uma situação na infância e essa situação de alguma forma se repete na vida adulta e a gente tem uma tendência para ter o mesmo comportamento, para ter a mesma reação. Então, se tudo começa na infância, né, o que eu, Tercília, tenho para falar? Então, eu vivi num ambiente muito turbulento, né? Eu sou filha de pais nordestinos, meus pais são pessoas super simples, que nasceram no interior do Ceará, uma região a mais ou menos 800 quilômetros de distância de Fortaleza. Vieram de uma família muito simples, que trabalhavam na roça. Então, assim, hoje, como adulta, eu tenho toda essa consciência, né, de qual foi a realidade dos meus pais e o que eles tiveram para me oferecer. Eu tive a melhor família que eu podia ter, mas hoje, aos 32 anos, eu consigo enxergar isso. Só que eu levei muitos anos para conseguir olhar para minha família dessa forma, para conseguir descobrir algumas coisas da minha vida e encaixar o porquê eu tinha determinados comportamentos e como tudo isso nasceu. Então, eu venho de um ambiente muito turbulento, eu era uma criança muito, apesar de ser muito serelepe, muito brincalhona, eu era muito insegura, eu tinha muito medo, eu me cobrava muito, eu tinha vontade de fugir, porque o meu pai era alcoólatra, então eu vivia num ambiente que sempre tinha muita confusão, a minha mãe discutindo com meu pai discutindo com a minha mãe, e isso foi gerando uma defesa dentro de mim, né? Então, eu fui falando, poxa, eu tenho que me colocar de uma forma, eu tenho que ser diferente, eu preciso... a minha autoestima era muito abalada com tudo isso, e... Você pode interromper um minuto, por favor? Desculpa. Licença. Mas licença, filha, não dá. Eu pedi para você não entrar. Posso, Tess. Então, uma criança que foi inserida num ambiente como esse, é óbvio que ao longo do meu crescimento, eu fui me tornando uma pessoa insegura, com uma tendência de agressividade num tom muito alta, porque foi o que me apresentaram, né? O meu pai tinha uma postura não bacana, minha mãe reagia gritando, meu pai gritava com a minha mãe gritava muito comigo, né? E fica hoje a minha responsabilidade como mãe, eu penso muito nisso. O que eu estou falando para minha filha? Como que eu estou lidando com uma situação? Como que eu estou enfrentando uma situação? E minha mãe fez isso por mal? Não. Eu culpo a minha mãe? Não, eu não culpo. Então, eu tomo até cuidado na hora que eu coloco isso, porque as pessoas têm uma tendência a falar, nossa, coitada, então o problema foi o pai, foi a mãe. Não. Como eu disse, foi a melhor família que eu podia ter. E isso, para quem está dentro dessa geração, ou para quem tem uma família que viveu, sabe do que eu estou falando, eu acredito que na hora que vocês escutam, acabam conseguindo se identificar se já viveram alguma situação como essa. E foi conforme o meu amadurecimento, né, o meu crescimento, desenvolvimento, tanto terminando os estudos, indo buscar o meu trabalho, que eu comecei a trabalhar e fazer terapia. Então, eu faço terapia desde os 19 anos, eu estou com 32, então, para conseguir falar desse assunto hoje, sem chorar, sem ficar mal, porque só de falar assim, meu pai era alcoólatra, tipo, eu já morria de chorar, né, então, assim, as coisas mudaram? Sim, mudaram. Graças a Deus, hoje meu pai não tem mais nenhum problema com alcoolismo, mas desenvolveram uma série de outros problemas, né? Sempre foi uma família bem complicada, tipo, com uma carga de problema muito grande, até na forma de se tratar. E o que eu busquei foi o que é meu, o que é deles. Por um tempo eu quis, né, que a gente quando cresce, não, agora eu vou mudar meu pai, vou mudar minha mãe. Não. Eu sou a Tercília, e qual é o meu papel de filha? Até onde eu posso ir? Esse é o papel da minha mãe, esse é o papel do meu pai, esse é o papel da minha irmã. E colocar cada um dentro da sua caixinha. Com os meus pais, o que eu pude aprender? Muita coisa boa, né? Eu acho que o lado da honestidade, da garra, da dedicação, de querer sair de uma realidade muito simples para conquistar o meu trabalho, para conseguir me destacar profissionalmente, para conseguir ter uma boa formação acadêmica, tudo isso foi algo que veio muito forte dentro de mim e eu fui aprendendo a equilibrar. E o que eu aprendi muito com eles também foi o como que eu levo isso para minha filha, né? Então, sabendo que tudo começa na infância, e eu fui a pessoa que vivenciou tudo isso, hoje eu procuro lidar como
como eu evito uma situação traumática? Porque às vezes a gente pensa que um trauma ele é gerado só em situações físicas, só numa agressividade, no momento que você agride alguém, e na verdade o trauma emocional ele tem um peso enorme. Então, assim, quem aqui nunca passou por algo que ouviu palavras, seja na sua infância, na sua adolescência, que foram tão dolorosas que foi muito mais do que se você tivesse sido de fato tocada fisicamente. Então, vou dar um exemplo para vocês recente. Eu estou no interior de São Paulo, por conta da pandemia, eu vim para cá, e a gente tem uma cachoeira aqui próxima, né? A minha filha foi fazer essa trilha de bike, ela tem 7 anos, e durante o trajeto ela caiu. Ela estava com o irmão e eu estava um pouco mais para trás. Quando eu cheguei, ela, mãe, eu não vou andar nunca mais, eu tô com medo, eu caí, e começou a falar um monte de coisa negativa sobre ela. Eu acalmei, acolhi, falei, filha, vem cá, acontece, faz parte, vamos lá, busquei uma água, sentei com ela, coloquei no meu colo. A gente passou, eu não toquei naquele assunto, voltamos para casa, ela realmente ficou com uma marca roxa na perninha, coloquei gelo, cuidei. No dia seguinte, a gente foi voltar dentro dessa cachoeira de novo, fazendo essa trilha. Aí, quando chegou perto, ela travou, ela deixou a bike, travou e falou, mãe, você segura a bike para mim? E eu vou descendo sozinha. Eu falei, não, filha. Eu falei assim, eu sei que ontem você tomou a decisão de vir aqui e o que você queria era acertar. Aquilo que aconteceu não foi porque você quis, não foi por incompetência, não foi por fraqueza. Situações como essas podem acontecer. A mamãe também já caiu. Aí mostrei para ela, tirei o tênis, mostrei para ela uma cicatriz que eu tenho no pé direito. Quem nunca, né, caiu de bike na vida? Mostrei para ela, eu falei, só que a gente tem 2 opções na vida sempre. Quando a gente passa por algo que nos dá medo, a gente olhar para o medo, e às vezes ele é maior do que a gente imagina, ou a gente falar, peraí, eu sou mais forte do que o medo e eu vou lá tentar de novo. E a mamãe confia em você. Aí ela olhou com aquela carinha assim, ela falou, mãe, mas você acha mesmo que eu vou conseguir? Eu falei, olha, eu acredito em você, só que você acredita? A mamãe está do seu lado, se você cair, você é a primeira a estar do seu lado aqui para te levantar de novo. Aí eu, né, coração de mãe, fiquei apertado, falei, meu Deus, que dê tudo certo essa menina. Eu falei, olha, pensa no que você errou ontem, pensa se você estava numa velocidade alta, tenta ir para um lugar que as pedras não encaixem, tenta ir num lugar que tenha mais pedras do que areia, mas que não tenha muito buraco. Ela fez tudo bonitinho. Gente, quando essa menina desceu da bike, comecei a chorar, né? Porque mãe, eu consegui, mãe, você tinha razão, mãe, obrigada, mãe, eu te amo, eu também, filha, eu tenho muito orgulho de você, obrigada por ter confiado em mim, por ter tentado, a vida é assim mesmo. Aí, né, tive aquele papo com ela, a gente se abraçou. Então, assim, uma situação que aconteceu no sábado, no domingo, com esse aprendizado que eu tive, eu falei, eu vou colocar de uma maneira prática e mostrar para ela que é possível reverter, né? Então, se eu não tivesse passado por tudo isso e se eu não tivesse a consciência hoje do quanto as situações traumáticas levaram muito tempo, né, e vão levar muito tempo ainda, porque eu acho que se é uma jornada geralmente não tem fim, ela tem etapas, e quanto mais você mergulha, mais você vai encontrando situações para serem trabalhadas. Hoje a minha terapeuta até brincou, eu tenho terapia toda sexta às 8. Ela falou assim, olha, em resumo, terapia só termina quando a gente parte dessa para uma outra. Eu falei para ela, eu realmente concordo com você. Então, essa situação me fez refletir muito. E aí, para quem estiver me ouvindo, e seja na sua infância, ou seja com seu filho, procure refletir nas situações que você ouviu alguma coisa, que você fala, poxa, eu ouvi aquilo na infância, em que momento isso se representa na minha vida adulta? Porque sempre tem uma forma. Se a gente era muito cobrado aqui, e de alguma forma a gente... Qual é o gatilho, né? Então hoje eu tenho trabalhado muito em buscar qual é o gatilho, o que mexe comigo, o que faz me tornar uma pessoa que precisa dar aquela segurada, porque se eu preciso dar a segurada é que mexe comigo, e como que eu ajusto, como que eu regulo essa situação. Ai, Tercília, mas como resolve isso? Gente do céu, eu acho que é mais foco, força, fé, brincadeiras à parte, é muito mais, por isso que no começo eu brinquei, né, eu falei, eu acho que todo o processo de inteligência emocional,
ele tem muitas etapas e não adianta a gente focar em uma única coisa. Eu vou só meditar e eu vou resolver? Não. Você vai conseguir dormir melhor, você vai ter uma qualidade de limpeza mental muito boa. É importante, tem vários estudos que provam isso, mas o que está dentro de nós? Então, quando alguém me pergunta, né, Terce, por onde você começou, como que você começou, né, o que você acredita que é importante para desenvolver a inteligência emocional? Tem algum livro que você recomenda? Eu falo, olha, mais do que livros, mais do que uma indicação, um curso, a gente tem que se permitir. Porque eu já tive momentos da vida, eu devo estar na 5ª, 6ª terapia, e falando muito de terapia, vocês devem pensar assim, poxa, ela só recomenda terapia, então fiz terapia, eu vou resolver meu problema? Não. Eu já tive terapia que eu fui só por ir, e aí eu falava que a psicóloga não me entendia e não dava certo, então era melhor eu parar, quem nunca, né? E, na verdade, não é que a psicóloga não me entendia, é que eu não estava preparada para olhar dentro da minha dor e colocar para fora. Eu não queria mergulhar dentro de mim. Então, se tem um lugar para a gente começar, esse lugar é sempre dentro de nós. E não é com a opinião do outro. É óbvio que se muita gente está falando algo para nós, de um determinado comportamento, de algo que está acontecendo, cabe uma reflexão. Mas é quando a gente mergulha com profundidade que a gente fala, isso faz sentido? Eu sinto isso realmente? Então tem inúmeras técnicas, já teve momentos que eu parei, por exemplo, olha, não vou mais terapia, não quero mais psicólogo, e eu foquei em refletir, em buscar textos que faziam sentido, em buscar leituras. Eu gosto muito de escrever. Eu não sei se tem muita gente aqui que curte, mas tem até estudos que falam que a escrita é uma forma de terapêutica, é uma forma da gente organizar os pensamentos, da gente colocar aquilo que a gente sente, é uma forma de tornar, materializar as nossas emoções. Então, em vários momentos da minha vida eu tive diários, né, numa versão de caderno mesmo, que eu sentava, escrevia, colocava para fora uma lembrança boa, uma lembrança que não fosse legal, como que eu me sentia daquela forma. Fiz muitas cartas dizendo o que eu diria para mim aos 7 anos, o que eu diria para mim aos 10 anos, quem era aquela criança, né? Porque na percepção de uma criança, você vê tudo muito ampliado. Então, se eu vi ali uma discussão do meu pai para minha mãe, num olhar de uma criança de 7 anos, eu estava vendo algo muito grande e que muitas vezes eu não tinha condição, e realmente não tinha, porque eu era só uma criança, de administrar aquilo. Então, eu carreguei esse peso durante muitos anos até conseguir lidar com isso e falar, não, calma. Aquela criança, coloca ela na jornada dela, no espaço dela, abraça, acolhe. E agora você é uma mulher, você é uma adulta e você pode ter uma história diferente, você não precisa reagir na defesa o tempo inteiro. Então, eu tinha uma tendência muito grande, assim, eu já me prejudiquei muito no ambiente profissional, de falar o que eu pensava, porque para mim, assim, quando eu era criança, eu via o meu pai e minha mãe brigando, eu não falava o que eu pensava, eu tinha que me calar. Então, qual era o gatilho que disparava em mim? Já que eu sou uma adulta e agora eu falo o que eu quero, eu vou falar o que eu quero. E esse falar o que eu quero, sem pensar, quem faz isso é uma criança, né? E de maneira inconsequente e sem pesar as palavras, é uma criança com menos de 2 anos, que a partir de 3, 4 anos, eles já começam a desenvolver muitas noções, né? Porque essa turminha nova que está chegando por aí, eles vão dominar o mundo. Então não cabia mais na minha vida. Isso me gerava prazer? Nenhum. Quantas amizades eu perdi, quantas vezes eu magoei pessoas sem ter o menor interesse. Mas para mim eu pensava assim, eu falei, e se quiser gostar de mim, quem nunca falou isso? Eu sou assim, esse é o meu jeito. Mas tem jeito, tem forma, né? Tem uma maneira de levar a mensagem que você quer sem que eu precise agredir o outro. Falar o que eu penso não significa que eu tenho que magoar o outro e ter aquela sensação de alívio, né? De, nossa, agora falei o que eu queria, tá tudo bem, né? Quem nunca pegou um telefone, um áudio, uma mensagem ou aquela indiretinha básica no story, que vamos combinar que é muita imaturidade, graças a Deus, eu não faço isso há muitos anos. Porque assim, se tem algo para falar, chama a pessoa, fala com a pessoa. E o mundo ele já está pesado demais, então nesse momento, o que a gente pode fazer? Manifestar amor.
E qual a maneira mais bonita de manifestar amor? Qual é a maneira de mudar o mundo? Qual a maneira de cuidar do outro? É cuidando da gente, é cuidando de nós. Porque se eu cuido de mim, eu tenho o melhor para te oferecer. Se eu ofereço o meu melhor para você, eu te faço bem. Se eu te faço bem, eu agrego para você de maneira genuína, você de alguma forma vai retribuir isso para quem também está à sua volta. E é nessa onda que a gente vai mudando o mundo, é nesse movimento que as coisas belas vão acontecendo. Então, pensando em emoções, né, às vezes, acho que há um desentendimento da forma que as pessoas enxergam a emoção, que assim, olha, eu já vi muita gente, amigos também falando, eu gosto muito de redes sociais, então eu acabo dividindo, eu sou uma pessoa muito vulnerável, assim, vulnerabilidade no sentido de eu me mostro a minha dor, falo da minha dor, se eu tô feliz eu falo, se eu tô triste eu falo, porque eu detesto a sensação que as pessoas tenham uma percepção de que, nossa, ali tá tudo certo, olha como ela é equilibrada, ela tá sempre feliz. Não, eu não tô sempre feliz. Eu já passei por processo depressivo, já fui para o psiquiatra, já tomei medicação, tem tempos que eu estou tomando, tem tempos que eu não estou tomando, quando eu fico muito mal, numa bad mesmo, que eu vejo que é um processo químico que está acontecendo na minha mente, e é muito mais o que está feliz ou triste, eu busco ajuda sem o menor pudor, e assim, eu recomendo que busque, porque tem um estágio que a psicologia atende, isso falando Tercília, tá, gente? Se tiver algum profissional, com certeza tem do segmento ouvindo, não estou falando aqui com base, tudo que eu tenho falado, na verdade, não é com uma propriedade de uma profissional da área, mas é dividindo uma história de alguém que passou por tudo isso. Então, já teve momentos que só a terapia não era o bastante, não era o que eu queria, então há muito preconceito quando você fala de psiquiatria, porque principalmente no Brasil, há muitos anos atrás, inclusive tem um filme maravilhoso, e eu tenho uma memória horrível, que fala sobre como era o processo de psiquiatria aqui no Brasil, como os manicômios eram tratados, e essa repercussão foi durante tantos anos que até hoje há um vestígio disso. Quando alguém fala de psiquiatria, o pessoal fala, nossa, ela tá louca, né? O que aconteceu? Que coisa ruim. Ou a pessoa fala, não, eu fui no psicólogo, mas ela foi no psiquiatra porque tem vergonha, acha que não é algo bom. E na verdade não, é um médico, é um profissional preparado para tratar situações que você realmente precisa, e os momentos que eu passei por isso foram excelentes, mudou muito, né? Antigamente tinha muito de, a medicação vai te viciar, hoje em dia já é totalmente diferente, falando, né, pela minha experiência. E aí, e por que eu faço esse link com emoções? Porque todo mundo acha que a vida, ou grande parte das pessoas, buscam um estágio de felicidade constante. E todas as emoções têm o seu valor. Imagina se eu estou passando por um momento de luto e eu estou feliz, né? A tristeza se apresenta nesse momento. Imagina se eu passei por uma situação que eu fui injustiçada, que eu fui boicotada, que alguém cometeu algo extremamente grave comigo. É natural, é humano que eu sinta essa raiva, né? Que eu queira extravasar de alguma forma isso. O medo. O medo é uma emoção que coloca controle. Imagina se uma pessoa é totalmente isenta de medo. Né? E não é o medo que paralisa, eu falo aqui, é o medo que te faz refletir. Você fala assim, poxa vida, eu tô aqui na beira de um penhasco, eu vou sentar e vou ficar abanando a perninha como se nada tivesse acontecendo. É o medo, a emoção responsável por fazer com que a gente olhe para aquilo e fale, opa, tem um limite. Então, pare para pensar um pouco o quanto você enxerga valor em cada emoção sua. O quanto você acolhe a sua emoção. Então, no próximo momento que qualquer emoção, seja felicidade, alegria, tristeza, raiva, medo, ansiedade, ela se manifestar, procure tirar um momento e pensar, onde disparou esse gatilho? E gatilho, eu digo, é emoção. Sempre tem algo que faz com que a gente... o gatilho seria, numa situação de medo, eu enxergo algo que eu sinta perigo, o meu corpo entra em estado de alerta e eu falo, poxa, eu tô passando por um local muito perigoso, eu tô diante de eu tô aqui no interior, né, eu tô diante de uma cobra, é natural que se eu tenho medo de cobra, eu vou entrar num estado de alerta ali, de como que eu sigo, eu paro, uma sensação de congelamento.
Então, procura refletir nas suas emoções, qual é o gatilho, né? O que tem gerado para você uma paralisação da sua emoção ou um julgamento que você faz com a sua emoção? Você tem se cobrado por ser uma pessoa sempre feliz? Quando a gente olha as redes sociais e está passando lá no nosso story, no nosso Instagram, e está todo mundo feliz, todo mundo sorrindo, você acha que a sua vida ela está menos feliz e a do outro está numa condição muito melhor? Porque, gente, isso é real. São muitas pessoas adoecendo por acreditar que a vida do outro é muito melhor que a delas. E, na verdade, não é. Assim, eu afirmo com toda certeza que seja em qual grau for, em qual movimento for, em qual esfera da vida for, todo mundo tem alguma situação para ser administrada. Então, o que acontece em 99% das vezes é que a minha questão é diferente da sua, mas só muda as questões. Os problemas em grau alto, médio, baixo, ou que vão... Porque faz parte do movimento da vida, né? Acho que se paralisar e se ficar tudo estagnado, alguma coisa tem de muito errado, né? Não é o mais natural. E sobre as emoções, cada uma tem o seu valor. Então, aprendam a acolher a emoção, seja ela qual for, e a trabalhar as suas emoções, né? Anote, se você quiser, inclusive depois eu vou deixar minhas redes sociais, se você quiser fazer uma anotação, depois dividir comigo, fala a sua experiência, eu vou gostar muito. E se ficou alguma dúvida do que eu estou falando aqui, Terz, olha, eu queria te perguntar, você falou isso, né? Qual foi a sua experiência, o que funcionou, que pensando na experiência de alguém que passou por isso, eu posso compartilhar com vocês o que vocês quiserem. Então tem uma frase que eu adoro, mas adoro, assim, queria muito que vocês pudessem refletir nessa frase, porque ela fala muito sobre o nosso comportamento. Eu tenho estudado nos últimos meses sobre comunicação não violenta. E eu tinha uma percepção que comunicação não violenta, quando você escuta, primeiro que eu pensava, né, por que não violenta? Como que comunica de maneira violenta? Porque, de fato, uma forma agressiva, né, e como eu falei no começo, não deixa de ser uma violência com o outro. Então, e uma comunicação não violenta não quer dizer que eu vou falar com vocês assim, oi, gente, tudo bem? Ai, que legal que eu tô aqui. Não tá ligado à fofura, tá ligado à maneira com que eu falo, a maneira com que eu vou abordar uma situação. Então, eu acho que essa frase, ela acaba encaixando muito bem, e eu vou ler aqui, quero que vocês leiam depois com bastante atenção. Qualquer um pode zangar-se, isso é fácil, mas zangar-se com a pessoa certa, na medida certa, na hora certa, pelo motivo certo e da maneira certa, não é fácil. Aristóteles. E não é fácil, sabe por quê? A gente tem um olhar e uma percepção sobre uma determinada situação. Então, qual é a nossa tendência? Se colocar na defesa. Não, ele errou. Ele fez isso comigo. Quem nunca, né? Você chega no marido e fala assim, você não lavou a louça, você não fez, eu fiz mais, eu aconteci, seja com o marido, com o amigo, com qualquer pessoa. A gente tem essa tendência quando a gente se sente numa situação que você se vê ou em desvantagem ou diante de um conflito. É diferente falar assim, olha, eu preciso da sua ajuda. Eu preciso dividir contigo uma situação que hoje eu não achei legal. Olha como o tom mudou. Eu falei que precisava de ajuda, falei que gostaria de falar de um assunto que não foi legal. Isso é o famoso baixar guarda. A tendência da pessoa te receber de uma maneira diferente quando você vem falar num tom de igual para igual, não num tom de superioridade, e isso é válido para todo ser humano, até com criança, viu, gente? Você vai falar com seu filho num tom onde a criança está abaixo e você está em pé, apontando para ela, falando, a tendência de você gerar uma resposta mal educada, uma ira na criança, ou ela fazer aquilo só por fazer, mas o recado foi pouco dado, porque não tinha nenhum tipo de interação visual e de maneira respeitosa, é muito alta. Então, fica a pergunta para vocês, de que maneira que você está falando com as pessoas? De que maneira que você busca o contato e a conversa com as pessoas? Nas situações de conflito que você tem enfrentado, como tem sido o seu comportamento? Você tem buscado uma forma de falar leve e respeitosa,
ou você já vem com uma opinião formada? Se eu venho com uma opinião formada, não adianta, gente, não se estabelece comunicação quando você já tem um pré-julgamento. Se vocês estiverem me ouvindo agora e falar, não, mas ela não tem razão, olha, mas não é isso, eu posso falar aqui o que for, não vai entrar, porque você não vai se permitir. Quando existe um bloqueio, a comunicação morre. Só existe comunicação quando a outra pessoa está disponível para ouvir. E aí, não por acaso, temos 2 ouvidos e uma boca. Não por acaso, não por acaso. Então, assim, outra dica, não é nem dica, né? Eu acho que a melhor forma de colocar isso, assim, outro básico da comunicação é ouvir de maneira atenta. Imagine eu conversando com vocês aqui, assim, então, pessoal, queria dividir com vocês aqui um pouco de como funciona. Ai, oi, tudo bem? Vocês iam falar assim, socorro, passa pro próximo vídeo que essa daí tá totalmente fora da casinha. Ela não tá nem aí pra gente. Por quê? A forma que eu me coloquei, os sinais que eu dei para vocês, foi de indiferença, foi de pouca preocupação com o que eu tô fazendo. Então, estabelecer isso na comunicação, seja ela através de um vídeo, né? Seja ela através de uma comunicação pessoal, e agora o desafio é maior ainda, porque grande parte das pessoas que trabalham no mundo corporativo estão, em uma grande maioria, trabalhando home office. Pessoas que tinham espaços físicos, lojas e são empreendedores, tiveram que adaptar o seu negócio para o mundo digital, e esse desafio ficou maior ainda. Por quê? O entendimento no olho a olho é totalmente diferente de um entendimento numa resposta de e-mail, numa resposta de um WhatsApp, num áudio de WhatsApp. Eu conheço gente que fica bravo quando manda uma mensagem no WhatsApp e a pessoa não responde prontamente. Gente, socorro! Às vezes você está online, quem nunca passou por isso? Pensa aí agora. Pensa se você nunca viveu essa situação. Estou aqui online, está chegando mensagem. Ou você está respondendo alguém, ou você está escutando um áudio, ou você está tratando um assunto, e o outro já está achando que você está sendo indiferente. Só que não recebeu só uma mensagem, recebeu 2, 3 pessoas diferentes. Então, assim, às vezes a gente entra numa pilha de julgamento, numa pilha de estresse, só porque a gente está num olhar ali individualista no momento, pensando do nosso lado, mas não pensando do lado do outro. Então, reflitam em situações da vida que você esteja colocando uma carga maior em situações que não precisam sofrer. Às vezes é só perguntar, oi, tudo bem? Olha, te mandei uma mensagem, quando puder me responde. A gente fica muito no campo da imaginação, gente. A mente é muito criativa. Então, assim, tá no campo da imaginação, tá naquele campo que você fala, peraí, eu tô realmente tendo essa interpretação ou eu estou supondo que isso aconteceu? Se você está supondo, imaginando, criando, fala, peraí, deixa eu buscar uma evidência do que eu estou dizendo. Algo real, algo palpável, ao invés de ficar no campo do julgamento. Então, assim, pessoal, eu espero ter deixado uma mensagem aqui para vocês sobre um pouco da minha história, um pouco de quem sou eu, um pouco de como eu lidei com o meu processo de desenvolvimento, que está em andamento, porque ele não tem fim. Eu vou deixar aqui as minhas redes sociais, Terce Pinheiro no Instagram, no LinkedIn, Tercília Pinheiro. Olha, ficou sério no LinkedIn, né? Eu acho que eu vou mudar para Terce lá depois. Não tá muito certo, tá combinando comigo, não. Mas no Instagram eu gosto muito de falar do meu dia a dia, de fazer brincadeiras com meu marido, vivo numa loucura da vida fit, que vocês não têm ideia, eu emagreço, engordo, mas estou sempre tentando contar alguma coisa lá. Então, Tati, se ficou alguma dúvida, se você acha que faz sentido fazer alguma pergunta agora, vamos lá. Acho que foi super bacana, Terza, a questão da gente trazer, né, de você ter trazido esse processo de autoconhecimento, esse processo de você buscar a terapia, esse processo de você trabalhar as suas emoções como algo cíclico, como algo contínuo, né? Então, não é aquela coisa de, inicia e aí você é curado, né? Até porque não existe o que precisa ser curado, a gente precisa aprender a lidar com as nossas emoções, elas vão refletir nos nossos comportamentos, que vão refletir nos nossos relacionamentos e depois os nossos resultados. Então, acho que você trouxe de uma forma muito clara esse processo
para a gente poder ficar mais consciente que tá tudo bem, né? Tá tudo bem a gente ter os nossos dilemas. O que não tá tudo bem é a gente se acostumar a não querer olhar para eles, né? A se acostumar a achar que só porque eles existem, eles precisam continuar lá para sempre. Então, acho que foi super bacana, super gostoso te ouvir. Eu quero super agradecer aí a sua presença nessa nossa quarta edição do Circuito Mulher. Eu que agradeço, estou super feliz de ter participado, acho que é um projeto lindo, é muito legal ver esse espaço da mulher e ver pessoas como você investindo e dando tanta voz para as mulheres. Então, obrigada, meninas. Eu queria muito estar no meio da galera agora. Um beijo, galera! Mas eu sei que tem a galera virtual e a gente tem que aprender a acostumar com isso agora. Mas vou torcer para que passe essa pandemia e no próximo a gente possa ter esse bate-papo presencial. Porque eu estou do seu lado, estou aqui em Águas de Santa Bárbara e estou pertinho de Bauru. Então vamos torcer para que no ano que vem a gente possa se encontrar pessoalmente. Obrigada mesmo, Tati. Muito bom. Nos vemos, então, na nossa próxima história inspiradora, no nosso próximo pilar. Espero que você esteja aproveitando todo o conteúdo do Circuito Mulher e segura, porque tem muita coisa pela frente ainda. Tchau, tchau. Um beijo, tchau, tchau.